tenho certeza que o nosso coração está regozijando no Senhor por esta tão rica oportunidade que Deus nos concede. Infelizmente, valorizamos mais o que não temos do que o que temos. Mas eu gostaria de te convidar para valorizar esta tão grande oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos aqui na sua casa, adorando o Senhor, fazendo parte deste grande coral da USADC, fazendo parte desta grande igreja, deste grande rebanho, desse povo que está caminhando para a Nova Jerusalém. Já pensou? Você faz parte dos viajantes, dos peregrinos, e nós estamos caminhando para Jerusalém. Aleluia! Com muita alegria mesmo. Eu estou aqui, recebi esse tão amável convite das irmãs para estar fazendo parte de mais um congresso da USADC. Já estive em alguns, pela bondade de Deus. Quero louvar a Deus e agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Tiago, pela Rosa, sua esposa Ivantânia, pela direção, coordenação da USADC. Deus abençoe as irmãs por essa confiança, viu, irmãs? Que tem que confiar. Eu esses dias estava conversando com um pastor lá no interior da Bahia, e ele dizendo para mim: irmã Magali, tem que confiar, porque depois que pega o microfone e começa a falar em essência, não tem mais como ensinar, né? Então a gente tem que confiar, e eu fico feliz por ser alvo dessa confiança do pastor Tiago, da irmã Tânia, alegria por estar aqui, e revendo também o pastor Emílio, irmã Cláudia, Deus abençoe, né? Revendo aqui muitos amigos, irmãos, que fazem parte da minha caminhada, como o pastor Jaci Pinheiro, irmã Rosângela. Para mim, vocês são referências e sempre serão de humildade, de temor ao Senhor. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu conheço há muito tempo e sempre do mesmo jeito. Deus abençoe. Alegria também por estar junto com a cantora da Lete Hungria. Que voz, hein, irmãs? Doeu até meu cotovelo aqui. Eu não canto nada, né? Mas glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela vida do seu esposo, por essa disposição também de estar conosco. Alegria também por me fazer acompanhada pela minha irmã caçula Marli, né? Que me pegou no aeroporto, me levou para sua casa, me deu almoço, me trouxe, né, até Sinop. Que Deus continue abençoando. Quem me conhece sabe que eu sou de pouca fala, né? Mas eu quero falar a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que o coração dos irmãos estão ávidos por ouvir mais uma porção da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 16. Depois que recebi o convite, quando vai se aproximando, a gente já vai se preocupando e orando. E numa tarde eu estava para ministrar no congresso e me veio esse salmo. Eu já estava preparada dentro do tema das irmãs, esse congresso, mas veio esse salmo. E eu disse: que salmo maravilhoso! Fiquei impressionada. E o Espírito Santo disse: aí está a palavra que você vai pregar nesse nome. Eu fiquei tão maravilhada, porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele sabe da nossa necessidade. E eu quero ler apenas 3 versos, porque todo este salmo é maravilhoso, mas não dá tempo da gente pregar todo o salmo. Mas dentro desses 3 versos eu quero transmitir à igreja aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim o texto: preserva-me, ó Deus,
porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Nessa caminhada, já crente desde pequena e ouvindo por muitos lugares, existe uma preocupação até da nossa liderança em que nós consigamos chegar a uma maturidade cristã. Muito se fala em maturidade espiritual. Chegarmos em um nível de equilíbrio. Como o Senhor disse para mim há poucos dias, sentar ou estar no andar de cima. Isso para mim é muito valioso, porque uma coisa é você estar no andar de baixo e outra coisa é você estar no andar de cima. A sua visão muda e até o seu comportamento muda. Então existe essa preocupação de nós chegarmos a este nível. E eu estava ministrando uma igreja há poucos dias no estado do Maranhão, e quando ministrava, o Espírito Santo falava no meu coração. Eu já vou voltar no texto. Ele dizia assim: sabe o que é estar no andar de cima? Sabe o que é um lugar mais excelente para estar? Porque todos nós gostamos de estar num lugar mais excelente. E quando fala de excelência na linguagem de Deus, não é perfeição. Excelência na visão de Deus é completude, ou é plenitude, ou estar abastecido de tudo, sem necessidade de nada. Isso é estar no lugar de excelência. Aí Deus disse para mim: muito mais excelente do que glorificar a Deus é Deus ser glorificado através da sua vida. Vou repetir: muito mais excelente do que glorificar a Deus é ser Deus glorificado pela sua vida. Veja que a visão dos céus, que a leitura dos céus não é a minha leitura. Como ser humano, eu me impressiono, eu me empolgo quando vejo alguém pulando, quando eu vejo alguém glorificando. Me desculpe ter que dizer aqui, que muita gente até importunando, usando a linguagem dos santos para importunar. Mas irmã Nathalie, tem que falar a tempo e a fora do tempo. Mas crente é o povo mais educado da terra. Ele também entende, ele sabe muito bem que há tempo para tudo. Eu fiquei impressionada com aquela voz que bradou no meu espírito. E o Espírito Santo diz: isso é maturidade cristã. E é o nível que a gente quer chegar. E quando eu olhei para este salmo, o Espírito Santo me disse isso. Mas para você entender, este salmo, na linguagem hebraica, ele é conhecido como Miquitã de Davi. 2, Miquitã de Davi. O que significa isso, irmã Madalena? Este salmo significa, essa palavra Miquitã no hebraico cristão, significa dourado, valioso, significa
de não falar, de não relatar, de não propagar ou de não achar. Mas Nictã aqui, com relação a segredo, significa que aqui neste salmo, que Davi disse: esse é um dos mais valiosos salmos que eu já salmodiei. Este é um dos salmos mais grandiosos que eu já salmodiei. E eu fiquei impressionada caminhando neste salmo. Aleluia! Por que este salmo é tão valioso? Se você ler este salmo, como você lê qualquer outro salmo, você pode não entender o que Davi está chamando de valioso, precioso, dourado, algo que tem mais valor do que o ouro, do que a pedra mais preciosa. É isso que Davi está dizendo. Por que este salmo é valioso? Porque aqui neste salmo, Davi revela a sua felicidade de estar com Deus. Eu vou repetir. Essas coisas parecem que não são mais valiosas para nós. Nós estamos tão focados no terreno que a gente esquece, como foi cantado aqui pela cantora Dalete Hungria, vale nada, as coisas não valem nada. E Davi entendia isso, não só de falar. Davi sabia, ele tinha certeza de que a maior felicidade dele, aleluia, era porque ele tinha Deus. É porque ele estava com Deus. A pergunta é: e nós amaremos a Deus, mesmo que se não tiver mais nada para nós, além do próprio Deus? Irmãos, é muito sério. Eu vou amar a Deus, mesmo que não tenha nada para mim mais, além de Deus. Aleluia. E Davi expressa esse valor. Ele revela algo valioso. Que valor é esse? E que segredo é esse deste salmo de Davi? Um cântico maravilhoso que relata como Davi encontrou o segredo do contentamento e de alegria nos tempos difíceis. Irmão, não tem nada mais valioso. Já pensou você encontrar o contentamento, a alegria, mesmo estando passando por dias difíceis? Será que existe algo mais valioso do que isso? Nós não podemos louvar a Deus apenas com os lábios. E Davi chama esse salmo de valioso, porque nele ele relata algo que ele encontrou e que muitos não encontraram, que é um verdadeiro contentamento. Contentamento significa preenchido, de cima embaixo, para frente, para trás, de todos os lados. Quem está preenchido não sente falta de nada. Davi estava dizendo: sabe, eu cheguei a um nível de maturidade espiritual que Deus para mim é suficiente, que nele eu achei o verdadeiro contentamento. Davi nos mostra nesse salmo como é voar para a proteção de Deus, com alegre confiança. E ele começa esse salmo, e dentro desse salmo está registrado alguns pontos importantes sobre a maturidade espiritual. E Davi começa
de gritar, de pedir, quando estamos sufocados. Mas o título deste salmo não é de desespero, não é de reclamação. O título deste salmo diz assim: que Davi já tinha uma alegria estabelecida. Ele tinha algo, alcançado algo que ele não queria perder nunca mais. Porque quem um dia experimentou o conforto da confiança dele, ele não perdê-la. Pode perder tudo, mas o conforto da confiança, eu não sei se você está entendendo. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso aqui não sei. É por isso que muitos de nós não conseguimos compreender. Se o Espírito Santo não se quiser fazer revelar a nós as coisas, eu só não sei. Transcende a ciência, transcende a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Davi não está escrevendo um salmo de reclamação, mas o valor deste salmo, deste cântico, é que Davi tinha uma alegria estabelecida. Ele tinha essa certeza. Ele só estava louvando esta confiança. Para você entender, vamos para a Bíblia. O que é isso? Já ter estabelecido. E o louvar, quando já está estabelecido, é mais complicado. Até que você chegue a esse entendimento. Veja, quando Deus chama Abraão para ir a Moriá sacrificar o seu filho, muitos entendem que Deus levou Abraão a Moriá para produzir fé em Abraão. Não foi. Deus não levou Abraão em Moriá para produzir fé em Abraão. Deus levou Abraão em Moriá, presta atenção, para revelar a fé que ele já tinha construído em Abraão. Aleluia, aleluia. Algo que já estava estabelecido, algo que Deus havia construído lentamente em Abraão, passo a passo. Agora, Deus, eu preciso agora levar você em Moriá para revelar o que já foi estabelecido, o que já foi construído. Luta, provação, não é para provar a sua fé. Provação e luta não é para aumentar a sua fé, é para Deus ver, para Deus mostrar que já existe uma confiança inabalável nele. Vai caminhando aí, olha que valioso este salmo. Deus já havia construído em Abraão, e Davi está aqui celebrando neste salmo algo que estava estabelecido dentro dele. Então não é um salmo de desespero, não é um daqueles salmos que Davi grita: livra-me, Senhor, do meu inimigo, esconde-me. Por isso que eu digo que é um salmo de maturidade. É um salmo que faz a gente entender qual é o andar de cima, qual é o lugar de excelência. Irmãos, me perdoe ter que dizer a vocês, sabe, pastor Tiago, muitas vezes Deus falou isso comigo, não foi uma vez só. Como Paulo disse para a igreja de Coríntios: eu não posso, eu tenho que me furtar da comida melhor, porque vocês não estão preparados para receber. Quantas vezes, irmãos, olhem para mim, isso aqui é muito sério. Eu não falaria isso aqui se o Espírito Santo não tivesse comunicado isso ao meu coração. Quantas vezes, por não ter essa maturidade,
nós somos privados do melhor alimento. Não, você não entendeu, vou repetir. Isso é triste, isso é trágico. Isso é triste, isso é trágico. Eu já estive. Deus diz assim: não vale. Eles serão privados desta palavra, porque não tem maturidade para comer. É por isso, irmãos, igreja de Jesus, que nós estamos sofrendo na mão de pessoas sem compromisso com a palavra, porque como elas sabem que esse pão, essa comida preparada, maravilhosa, depende de Deus, eles fazem uma sopinha rápida e dá de colherzinha na boca desses crentes dengosos, cheio de não aguenta a pressão, não aguenta. Crentes que estão preparados para receber o alimento sólido, levante a sua mão e diga: Senhor, não quero ser privado desta pressão. E a chuva vai assumir. Aleluia. Paulo está dizendo: só os maduros podem comer desse alimento. Vocês não, eu não posso dar esse alimento para vocês. Gente, tem gente que não define comida boa e comida ruim. Tanto faz você dar uma papa para ele, né? Uma arroz de quinta com arroz de primeiro para ele e faz uma maçã só. É assim, tá? Tem gente assim. Só que nós precisamos amadurecer para não sermos privados, aleluia, desse maná consistente, aleluia, 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 aleluia. É uma questão do seu lado, Deus é bom em todo o tempo. Davi está dizendo: preserva-me, para não perder esta confiança. Senhor, esconde, guarda, me mantenha escondido, porque o que eu não quero é perder esta confiança. Olha onde eu cheguei. Irmãos, às vezes, para subir não é difícil, difícil é manter lá em cima, sabia disso? A coisa mais difícil é se manter, não é nem chegar. Eu conheço muita gente que chegou e não se manteve. E Davi está dizendo: agora, Senhor, que cheguei aqui, eu descobri algo tão valioso que eu não conhecia, que é a confiança em Ti, preserva. Ele está dizendo: primeiro, preserva-me do mundo, não me deixe levar pelas emoções do mundo, não permita, Senhor, que eu seja engordado pelas lisonjas do mundo. Irmãos, o que mais tem no mundo é lisonja. O que tem mais, eu vou falar mundo e vou falar igreja também, é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, tem gente que está enganado, que acha que é cultura, que acha que isso não é nada disso. O espírito de Jezabel é o espírito da lisonja. Sabia? Ele tenta te abraçar com palavras boas. Davi está dizendo: Deus, preserva-me das lisonjas desse mundo. A primeira vez que fui a Nova York, estou falando isso aqui por 500 anos, que eu cheguei e fui na Times Square, fui lá no World Trade Center, antes dele cair. Eu fiquei tão impressionada que eu comecei a me sentir importante.
importante. Gente, eu comecei a me sentir importante. Passou um filme na minha cabeça. De repente uma voz falou assim: a beleza está aqui. Isso aqui não dá para comparar com a glória que já está preparada. Passarinhos, belas flores querem me cantar. Aleluia! Diga para quem está no céu: ponha o pé no chão, se mantenha firme e não ceda às lisonjas desse mundo. Davi está dizendo: preserva-me do diabo, que ele não me tente além do que eu posso suportar. Olha, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, oração, irmãos, é maravilhosa demais essa oração. Se fosse por mim, eu pregava só sobre a oração do Pai Nosso. Eu amo. A oração do Pai Nosso diz assim: livra-me da tentação. Sabe que esse texto no original não está dizendo assim: vou passar, a tentação vem, o Senhor só me livra dela. Não. A oração do Pai Nosso está dizendo assim: Senhor, não permita nem que eu seja tentado, porque como eu conheço a minha fragilidade, aleluia, quem está entendendo? E eu sei que se a tentação vier, eu posso perder essa confiança em Ti. Deixa, Jesus, nem que eu seja tentado. Você sabe que isso é possível? Porque o salmo, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou diz isso. Peça para Ele te livrar da tentação, que você não seja tentado. Aí Davi também está dizendo: preserva-me de mim mesmo. Olha aqui, irmãos, você avistou que está externo. É difícil, mas é mais fácil do que ser preservado de você mesmo. Sim ou não? Esses dias eu cheguei, quarta-feira, na oração de manhã da consagração. Irmãos, eu chorei, eu botei meu joelho. O Espírito Santo começou a estampar tudo que estava no meu coração. Sabe que naquela hora, pastor Jacinto, quando a gente é ignorante, a gente acha que são as coisas externas que nos prejudicam. Jesus disse isso. Não é o que você come, mas é o que sai. E Davi está dizendo: preserva-me de mim mesmo. Evita que eu me torne invejoso. Evita que eu me torne arrogante, egoísta, altivo. Tem gente que não pode pôr um salto que ele já se acha maior do que todo mundo. Aleluia. Eu sempre falo: saio de casa. Não é porque eu sou melhor, não. Eu digo: Senhor, me esconde. Me esconde de mim mesmo. Me esconde de mim mesmo. Quem está entendendo? Aleluia. Eu conheço a minha natureza. Eu sei quem eu sou. E tem Deus que sabe mais do que eu quem eu sou. Aleluia. 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 Ele diz: Senhor, preserva-me daqueles males em que eu vejo os outros morrerem. Porque tem gente que ele é tão cabeçudo que ele está vendo que o outro entrou por aquele caminho. Se deu mal, ele entra também. Sim ou não? Você já viu gente assim? Sabe que entra para aquele caminho, se não, ele entra. Então ele está sendo de presente.
Porque, irmãos, porque nós temos uma vida métrica que não é fiel. A gente sempre acha que o pecado do outro, a fraqueza do outro é pior do que a nossa. Sabia disso? Ou vocês não sabem disso? Eu sei disso. Eu já me corrigi muitas vezes. Porque você diz assim: eu nunca fiz isso. Olha só o que fulano está fazendo. Eu nunca fiz. Mas o que você faz também chama-se fraqueza. Você já está aí para dar glória a Deus? Não existe fraqueza melhor nem pior, existe fraqueza. Davi está dizendo isso, Senhor. Que diz mais que eu também sou propenso agora. Às vezes você não é propenso a correr o mal que eu corro, mas você é propenso a correr. Sim ou não, irmão? Meu marido costuma dizer, ele é muito claro, pastor, assim, mas eu parece que é muito claro. Mas ele costuma dizer, ele tem umas pérolas, irmãos, eu admiro. Ele sempre diz, tem gente que a fraqueza dele é forte. Já viram gente assim, irmãos? É propenso, mas a minha também, eu estou propensa. É bom que a gente aprenda isso aqui é maturidade, irmãos. Quando você olhar para o outro e entender que nós estamos no mesmo mar, a gente para de julgar, a gente para de criticar, a gente para de menosprezar. Aleluia, eu vou correndo aqui. Confiar em Deus é o que Davi sabia fazer nesse momento. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que confunde fé, confiança, um monte de coisa, eles misturam tudo. A fé é dom, então não é seu, é dado a você. Agora a confiança é conquistada por você. Davi, ele conquistou um nível de confiança em Deus. É o que a Bíblia diz. Que aqueles que confiam no Senhor, e você vai entender esse texto, são como montes de Sião, que não se abalam, irmãos, nem abala, nem se move, permanece intacto. Porque monte de Sião, porque onde está na casa do rei. Quem confia no Senhor está plantado na casa do rei. Pode passar o vento que quiser, pode soprar a tempestade que quiser, pode perder tudo, mas ele continua intacto. O vento passa e ele continua desfrutando de uma paz. E confiar em Deus é a maior honra que podemos dar, que podemos prestar a Deus. Confiar em Deus é colocar a coroa em sua cabeça. O que isso significa? Irmãos, aqui é muito sério. Tem chance de você continuar caminhando nessa vida cristã sem confiar em Deus. Porque o salmista diz: os que confiam não se abalam. É claro dizer ali que quem não confia, que se abala porque não confia. Então está muito claro para mim esse texto. Não precisa nem escrever. Quem não se abala porque confia. E quem se abala porque não confia. Sabe o que Davi está fazendo? Pegando a coroa e dizendo: Deus, o Senhor é digno. Davi está reconhecendo, irmãos, algo que é tão difícil a gente fazer leitura da soberania de Deus. Davi, a confiança é um louvor que transcende, porque você reconhece o Deus soberano, você sabe
que significa: Senhor, Tu és a minha permanência, Tu és o lugar que eu moro, Tu és a força do meu coração, Tu és o meu mestre, Tu és o Deus, o centro da minha vida. Isso é muito valioso. Ele expressa aqui no verso 2: minha bondade, tudo que eu sou, eu já sei, pela confiança que tenho em Ti, que todo o meu melhor não é nada separado de Ti. Ai, irmãos, se eu conheço que eu sou um ser humano, a gente resvala muito nisso aqui. Isso da vida cansada é muito valioso. Eu reconheço, Senhor, que nada sou sem Ti. A gente tem hora que quer se achar grande, mas eu sei disso. Eu sei disso. Eu falo sempre para as pessoas que estão à minha volta: eu sou uma pessoa que preciso ficar atrás da cruz dioturnamente. Você sente assim? Que eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Porque tem hora a gente tem umas palavras de altivez. A gente quer ser o que não é. A gente quer posar para foto, achando que pode. Ah, Deus, pode falar assim, eis minha filha. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, que às vezes a nossa fala tem muito mais de nós do que de Deus. Já repararam isso? Já repararam isso? Quando Abraão vai para o Moriá, quando acaba aquele momento que Deus exige de Abraão, que Deus revoga, Abraão poderia muito bem dar o nome daquela montanha, daquele pico que ele encontrou lá, que ninguém conhecia, com o próprio nome dele. Ele poderia dizer: esse monte aqui vai chamar, eu fui provado e venci. Eu passei pela prova e sobrevivi. Não é isso que a gente gosta de ouvir? A gente fica dando nome aos nossos próprios nomes, às nossas montanhas, aos nossos desafios, às nossas provações. Mas Abraão diz: não, eu não quero que lembre nada de mim, não é nada sobre mim, mas é tudo sobre Deus. Este monte será conhecido como Jeová Jireh, como Deus da providência. Todas as vezes que alguém ouvir essa história de entrega do meu filho, único filho, eles não vão lembrar de mim. Coitado de Abraão. Que triste para aquele pai. Que homem de fé. Que homem. Eles não vão lembrar de mim. Eles vão lembrar que Deus é o Deus da providência. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade cristã. E para nós não sermos privados do alimento sólido, nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. E eu vou finalizar aqui. Por que eu sei que Davi é um homem maturo? E no verso 3, tem duas coisas aqui que retratam a verdade dos lábios de Davi, que comprovam, através do seu comportamento, que ele tinha maturidade espiritual e equilíbrio, que ele confiava em Deus. Deixa eu terminar, irmãos, aguenta firme aí. Primeiro, Davi fala de si mesmo como parte de Deus. Ele fala a linguagem de todo bom cristão. Vou explicar. Quando você lê esse salmo, ele não fala a linguagem de cristão, ele fala a linguagem de todo bom cristão. Porque existe soldado, mas existe um bom soldado. Existe um crente, mas existe um bom crente. Então a primeira coisa é que Davi, ele não consegue falar
ser assim, tem que viver assim. Eu já disse isso, mas vou repetir. Quando eu era criança, tudo era Deus. Dor de dente era Deus, desemprego era Deus, proteção era Deus, falta era Deus, tudo era Deus. Os crentes não conseguiam viver sem ser membro de Deus, sem fazer parte de Deus, sem entender que vivia porque Deus fazia viver. Eles não conseguiam, irmãos, eles não conseguiam desvincular. Hoje nós já desvinculamos. Segunda coisa que denota que Davi era maduro. Isso aqui para mim, quando eu li, o Espírito Santo falou no meu coração, mas veio comigo assim, irmãos. Eu chorei muito. O que é, irmã Magali? Era a sua afeição. Olha o que diz o verso 3: digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres que está todo o meu prazer. Que denota essa maturidade de Davi, essa coisa valiosa que Davi tinha, é que a sua afeição pelo povo de Deus era grande. Ah, você não está entendendo, eu vou explicar. Davi estava dizendo: eu reconheço os demais também como santos. E não é só sobre isso. Eu os reconheço os meus irmãos. Olha só, irmão, que maturidade. Eu fico impressionada com essa palavra. Mas ao mesmo tempo eu fico até envergonhada. Porque que dificuldade a gente tem de reconhecer os outros irmãos. A gente tem muita dificuldade de dar honra a quem tem honra, sim ou não? E Davi era tão maduro, tão equilibrado, que ele tinha uma afeição pelo povo de Deus. Como Ruth, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu pertenço a esse povo. Esse povo é o meu povo. Eu amo o povo de Deus. E Davi os reconhece como ilustres, como notáveis, como célebres, como brilhantes. Alguém que conquistou também um lugar nesta fileira dos heróis. Eu vejo que esse ponto é muito forte da maturidade espiritual. Gente, eu reconheci o outro, como a Bíblia diz, superior a mim. Isso pega muita gente assim. A gente tem essa dificuldade. Porque quando a gente olha, irmãos, eu vou falar de mim. Se cabe em você, amém. Quando a gente vê uma pessoa varrendo na rua, você não precisa nem falar. Você passa de carro, do ano, olha. Você lá, você acha que esse é feio? Porque nós trabalhamos com aparência. Só que Davi estava dizendo: no meio do povo de Deus não existe inferior. Somos nivelados iguais, como ilustres na casa de Deus. Aqui não tem grande. Queremos viver o Pentecoste. Queremos viver o despejar a graça sem reserva. Precisamos ter afeição pelo nosso povo. Nós pastoreamos uma igreja aqui no interior. E eu ouvia tanta coisa, porque a gente ouve tanta coisa sem querer ouvir, né? Mas é melhor do que ser surdo. E um dia eu ouvi umas conversas. Eu disse: Senhor, me segura, porque eu não posso perder essa oportunidade. Na escola dominical tinha muita gente. Eu disse: irmãos, eu preciso falar isso aqui. Vocês estão careca de saber que padre não levanta de madrugada para trabalhar. Não fica sem comer até de noite atendendo pessoas necessitadas, dando seu ombro para a pessoa chorar. Mas você não vê um católico sentado falando alto. Isso é doloroso.
por isso que nós estamos assim, porque nós estamos sendo tão bem servidos que nós estamos fazendo careta para a comida boa. Aleluia. Tem quando você faz uma comida, esses dias eu fui no lugar, e a irmã fez com tanto carinho a comida, que eu não faria. Eu nem gosto de cozinhar, eu não faria. Várias iguarias, eu fui, mas aí eu teve um trabalho, depois tem aquela pia de louça para lavar. Eu falei, meu pai vai sair correndo aqui quando eu ver a pia. Não vai nem de comer. Aí chegou uma pessoa, né? Uma estrela. E tem as estrelas, tem as cadeias que estão lá dentro. Então só falou assim, nossa, aqui só faltou uma pimenta. Cutuca seu irmão que está do meu lado, fala para ele, para de reclamar. Não está faltando é nada. Nós temos o melhor do mundo, com qualidade. Mas tem crente que está sentado aí, no fim de tempo, nesse suntuoso lindo, com todo o conforto. Você pensa que nós vamos sair por aí de andar? Ai, não isso. E eles só pensam em cebola, nem pepino, nem pimenta, o povo todo. Fique de pé, irmãos, a gente vai falar. Maturidade. Gente, esse nível é o que eu quero chegar. Afeição pelo povo, pelo seu povo. Sabe, esses dias Deus falou isso comigo muito forte, que a gente até tolera os de fora. E até a gente cria essa palavra mais usada hoje, a narrativa, para justificar o erro do outro. Mas quando é de dentro de casa, a gente não tem afeição. A gente quer que o pau cola no lombo dele. Irmãos, isso é verdade, eu não estou aqui me esperando. Mas a vítima maturidade. Por isso que esse salmo é valioso. Ele tinha uma afeição. Ele olhava para o povo de Deus e dizia: estamos ilustres. Aí estão os valiosos. Aí estão os brilhantes. Aí estão os célebres. Aí estão os notáveis. Você dá conta de olhar para quem está do seu lado e dizer: você é ilustre, você é notável, você é brilhante. Mas eu sei, irmãos, e o Espírito Santo falou isso comigo. Tudo isso é possível reconhecer se estivermos atados. Segura que vem mais um. Pelo amor fraternal. Você não vai reconhecer o outro superior a você. Você não vai reconhecer o outro ilustre. Você não vai ter afeição, irmãos. Eu estou falando isso aqui para a igreja. Nós precisamos crescer. Nós precisamos sair do andar de baixo. Nós precisamos subir do andar de cima. Nós não podemos mais ser privados do alimento sólido que Deus tem para nós. Eu só vou reconhecer se eu estiver amarrada, embalada pelo amor fraternal. Gênesis 13:8. Abraão recebe uma ordem de Deus para ir para uma terra. Todos sabem a história do contar. Ele leva Ló, seu sobrinho, junto. Quando eles chegam lá, a história era tão bom que o gado de Abraão aumentou, mas o gado de Ló também. E aí os pastores de Abraão, de Ló, começaram a brigar com os pastores de Abraão para botar o gado deles. E Abraão ouviu aquele bochicho. Mas Abraão não importava, irmãos, com a posição dele, com que ele era. Abraão
de Emílio. Que não haja desavença entre os meus pastores e os teus pastores. Não importa se a promessa é para mim, não importa se foi comigo que Deus falou, eu não posso esquecer que nós somos irmãos. Não podemos ter discórdia. Mas eu que recebi a promessa, eu que recebi o dom, eu que recebi a posição, eu que recebi o cargo, eu que tomo o direito de falar. Aleluia. Mas a orando diz, aleluia. Eu não valorizo posição, eu não valorizo cargo, eu não valorizo o que tenho, porque para mim o mais importante é que somos irmãos. Eu vou abrir mão do meu direito, ó, para te provar o que eu estou dizendo. Você escolhe para onde você não estava na condição de escolher. Mas Abraão, amarrado pelo amor fraterno, pela história de família, irmão, tem tanta gente ruim que entra na nossa família que é destruição. Começa a criar situação. Eles não sabem aonde você passou, como que você conquistou essa família, quantas privações você passou, quantos dias difíceis vocês passaram. Irmão, não cria problema com o seu irmão. Abre mão do seu direito. Abraão disse: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Para mim não tem problema nenhum perder. Aleluia. Quem está entendendo, glorifica Deus. Tem gente aí se dilacerando por causa de herança. Esquece que são irmãos. Eu prefiro abrir mão. Mas só faz isso quem tem maturidade. Quem está lá eu sou. Pelo amor fraterno. Diga para sua irmã: o direito é seu. Diga para ela: o direito é seu. Na igreja não funciona. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, aqui nós somos irmãos. Aqui eu abro mão do meu direito para não ter discórdia com você, porque nós somos irmãos. Tão valioso este salmo. Posso orar por você? Eu quero. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão, sai do seu lugar. Mas tem gente aqui que precisa reconciliar com o seu irmão. A palavra de Deus tem endereço certo. Você tem coragem de dizer para essa pessoa: abra mão do meu direito, porque nós somos irmãos. Irmãos, a gente passa tanto tempo apagando fogo, verdade ou não é? E por isso que parece que nós estamos embalando as coisas. Eu estive pregando em alguns estados, os maiores estados do Brasil, estado próspero, rico. E o pastor daquela igreja, o pastor presidente, ele disse para mim: irmã Madali, eu estou envergonhado, porque desde o ano, ele disse: não, há muitos anos, que aqui, na capital, nós tínhamos 40 mil membros.
oramos por 48 minutos. É vergonhoso? Não. Mas eu estou envergonhado. Porque a gente não saiu do lugar. Porque a gente fica tentando, irmãos, enfiar leitos na boca desses crentes que não crescem. Eu estou falando de crescimento. O caminho do crente é crescer. É crescer. Crescer na graça. Crescer no conhecimento. É crescer. É crescer. Nós somos irmãos. Eu tenho afeição pelo meu povo. Eu amo congregar com o meu povo. Eu prefiro até que eu não tenha oportunidade, mas que meu irmão tenha oportunidade. Eu prefiro até que ele seja indicado e que eu não seja. Isso é amor fraternal. Aleluia. 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 Confiança. Olha o que a confiança faz na vida de uma pessoa. Maturidade. Preservação. Eu quero orar por você que foi admoestado por essa palavra e que é crente. O crente verdadeiro, você não precisa ele vir na frente e virar 1000 vezes. Esses dias eu só vou terminar. Fui pregar numa igreja no Maranhão, um pastor muito querido, pastor presidente daquela igreja. Eu conheci ele já há alguns anos, já fui ali algumas vezes. Ele gostava muito de mim. E ele estava muito doente, inclusive ele estava na UTI. Ele chegou no culto, eu achei tão lindo. Ele dirigiu o trabalho de irmã, muitas irmãs também como aqui. Ele disse: nós vamos tirar a oferta. Para você ver como que cristão é lindo. Ele disse: nós vamos tirar a oferta. Chamou o tesoureiro e disse: e se eu for homem de Deus, essa oferta vai render o que eu falei para você. Eu não sabia que valor, ninguém sabia. Quando a oferta saiu, rendeu um dobro do que ele havia feito. Ele chegou dentro da igreja e disse: irmãos, eu quero pedir perdão para Deus e para a igreja. Olha como eu fui prepotente. Olha que caminho eu quis desafiar. Me perdoa. Eu achei tão louvável a atitude dele. Mas o que é isso, irmão? Maturidade. Maturidade te facilita dar um passo para trás, engatar a marcha ré. Tem gente aqui que não engata ré. Já engoliu o ré, mas chora. Nem com a mulher, nem com os filhos, nem com o marido, nem na igreja, nem com o pastor. Ele não engata ré. O que Abraão estava fazendo engatando ré? Eu sei que eu tenho todo o direito, mas eu abro mão, porque nós somos cidadãos. Levante a sua mão, porque isso glorifica a Deus. Tem alguém que foi movido por essa palavra e quer sair do seu lugar para dizer: eu quero chegar a esse nível de maturidade. Se você está muito orar, não vou demorar mais, eu vou já você. Tem alguém? Está tudo bem conosco. Deus errou o endereço. Porque a palavra vem conforme a leitura que Deus faz. A palavra vem conforme a leitura que Deus faz. Meu Deus. Você está brigando por causa de herança, por causa de guerra feia na sua família. Espírito Santo. Eita, Jesus. Tem gente brigando por causa de uma chaleta, velho. Deus está falando aqui. Não esqueça que vocês são irmãos. Ah, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa.
gente tem uma mania de ser saudosista. Vou ficar com saudosismo só. A gente tem que fazer diferença. Eu abro mão, você abre mão. E nós vamos fazer com que Deus seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Querido Deus, Pai que está no céu, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor. Aleluia. Eu sei que Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu que prescreve o coração. Tu que conhece o mais profundo. Tu que sonda. Para onde nos iremos, Senhor? Aonde nos esconderemos na Tua face? Não tem lugar. Meu Deus, meu Deus. Quão valioso é o Teu amor. Quão amáveis são os Teus ensinamentos, Senhor. Me dê sede de Ti, Senhor. Alaeixure minha alma súplica. Deus, eu sei que Tu tens muito mais para a Tua igreja, para mim. Mas eu preciso